Qual foi o maior aprendizado, né? Quando a gente pensa que um bebê, para mim é um bebê, né, de 2 anos ainda não entende e que não está preparado ainda a ser educado, né? Acho que essa foi a maior surpresa para mim, né? Eu sempre imaginei que eu deveria começar a ensinar ela quando ela tivesse um pouquinho maior, quando começasse a entender um pouco mais, né? Talvez seus 5 anos, 6 anos de idade, quando começasse a entender. Mas o que o curso me ensinou, né? Que desde agora, com ela com 2 anos de idade, eu já posso começar a ensinar, né? E muita coisa que eu fazia, que eu achava certo, né? Porque eu fui criado num lar que não era cristão, né? Depois se tornou cristão, mas com uma família totalmente sem estrutura, né? Meu pai doente, né? E sempre sofri muito quando era criança, né? Eu sempre achei que o modo de eu conseguir o respeito da minha filha, ou talvez que ela sentisse que ela deveria me respeitar, era talvez não com agressividade, mas com autoridade, né? E eu vi que isso só deixava ela magoada. Um pouco difícil falar, né? E assim, né, eu acho que o principal do curso foi a questão da conexão, né? Acho que eu estava perdendo a conexão, achando que a conexão vinha com autoridade, né? Que a correção, quando eu iria fazer a correção, ela ia me obedecer porque eu não ia fazer mais aquilo por medo, né? E eu vi que tanto a correção e a conexão, né, a gente consegue somente conquistando o coração, né? Eu acho que toda vez que eu até estava conversando com o Júlio, né, depois do curso, que muitas vezes a gente, talvez com o tom da voz, a gente achava que aquela ameaça queria trazer a obediência dela, né? E uma coisa que eu comecei a mudar, né, foi a questão do gritar, né? Eu achava que eu gritando ia ter a atenção dela, que ela ia me obedecer, que ela ia me respeitar, né? Mas algo que eu comecei a ter é o quê, né? Primeiramente, né, ficar na altura dos olhos dela, conversar com ela, né? E achava que isso ela não entendia, mas ela está entendendo, já está fazendo diferença. Até no próprio culto aqui, né, a gente percebe que antes a gente somente gritava, falava no ouvido, brincava, puxava pelo braço, né? Mas no sentar e conversar, olhar no olho, né, num tom de voz, né, somente no tom de voz. Depois eu fiquei pensando, né? Quer dizer que quando eu sair em algum lugar, no shopping, num restaurante, ela só vai obedecer quando eu gritar com ela. Mas não, né? A gente precisa, né, ter o mesmo tom de voz, né? Tanto para corrigir, tanto para amar, tanto para conversar, né? Eu acho que isso foi muito interessante, né? E a questão no último ali, também da própria correção, né? Que eu achava que o corrigir era o gritar, né? Que era o brigar, né? Aí eu vou brigar com ela, ela vai chorar e que bom que ela chorou então, porque ela entendeu, né? Mas era totalmente diferente, né? Era que o chorar, ou bater, ou dar a parada, era somente a consequência, mas a educação e a conexão e a correção vinha muito antes disso, né? Eu acho que isso foi o que mais me marcou. Eu falei para mim, meu Deus do céu, tô maltratando ela, tô deixando ela traumatizada, né? Em vez de eu ter o coração dela, ter a conexão, né? Eu acho que isso foi o que mais. Dificilmente eu tinha um tempo com ela. Assim, minha esposa sabe, eu viajo muito, saio de manhã, chego à noite, às vezes quando eu chego em casa ela já está dormindo, e a gente passa pouco tempo com ela. E final de semana daí eu queria fazer minhas coisas e não dava tempo. E aquele tempo sozinho com ela era a mesma coisa mesmo. Ligava a TV, brincava um pouquinho, não vai ver desenho, né? Porque a gente não queria passar o tempo, né? E algo que eu comecei a mudar agora foi o quê, né? Orar com ela, né? Principalmente ter o tempo com ela, que é algo que eu achava que ela era muito pequena para entender e que ela deveria ser maior para mim começar a ter o tempo com ela. Mas que desde já eu já posso ter isso, né? E principalmente o que marcou muito, né? De tudo foi a questão da conexão, né? A questão de ganhar o coração, né? Aquilo que você falou lá, eu acho que isso marcou, né? Isso marcou, eu acho que vou levar para minha vida toda aí também. Amém. Glória a Deus.